nós organizamos esses diálogos, né, para a gente aprender mais sobre a cultura indígena. E aí, nós ficamos pensando, 19 de abril, Dia do Índio. Dia do Índio? Mas era um índio só? Um índio só foi encontrado? Que palavra que é essa? De onde veio índio? Acho que a gente precisa pensar, né? Que dia 19 de abril é o dia da consciência indígena. Então, eu vou chamar agora o professor Alain e ele vai conversar com a gente. Nós todos, temos que reconstruir, repensar as palavras que a gente usa para falar sobre intolerância, sobre preconceito, para se referir às pessoas indígenas, pessoas negras. Como nós, como pais, a gente consegue trabalhar isso de uma maneira diária com as crianças, tá? Eu acho que o pai, cara, o melhor exemplo que ele pode dar, o mais sólido, aliás, o melhor ensinamento é o exemplo, né? Assim, o pai não precisa nem ficar falando, explicando muito, não. Né? As atitudes são as melhores coisas, e as mais poderosas coisas que o pai pode deixar, né? Assim, de ensinamento. Cultura indígena na universidade, para os professores poderem ensinar na sala de aula há menos de 20 anos. Aliás, menos de 20 não, menos de 15. A lei é de 2009. Em 2009, primeiro foi feita de negros, de cultura afro-brasileira. Então, em 2003, fizeram uma lei que era para todo mundo, que no Brasil inteiro as escolas tinham que ensinar a cultura afro-brasileira. Chipat Chansoat Terubicus Marcan. Ou seja, eu disse, boa tarde a todos os meus amigos e amigas aqui presentes. Eu espero que este encontro seja tão bom para vocês como vai ser para mim. É uma saudação, como eu falei, de quem está chegando. Diz os nossos avós que quem chega tem que estar com o coração alegre, feliz, para que o encontro aconteça de verdade. Para que o encontro seja bom, para que o encontro seja saudável, a gente tem que sair desse encontro melhores do que quando chegamos. Senão, não terá sido um encontro, terá sido outra coisa, terá sido um desperdício de tempo, né? E o encontro, então, como é que ele acontece? O encontro, a gente se torna pessoas melhores. Então, na língua do meu povo, boa tarde, a gente diz assim, eu sei que vocês não vão responder agora, mas fica gravado aí, para depois vocês aprenderem, tá bom? A gente diz assim, Wikat. Wikat quer dizer boa tarde. Eu não sei se vocês repararam, mas no final da minha saudação, eu fiz uma pergunta. Eu falei assim, Wikat soate umbrenham, boa tarde a todos os meus amiguinhos aqui presentes. Porangaretana Gustari Muriara, que este encontro seja tão bom para vocês, como vai ser para mim. As pessoas olham para mim e elas imediatamente identificam o índio. E sabe por que elas identificam? Porque essa é uma imagem que está construída na cabeça da gente. Porque essa palavra, ela nos leva a pensar, a imaginar algo que já está dentro da gente, sabe? Isso é um trabalho que vem sendo feito há muito tempo, não é culpa de nenhum de vocês, não se preocupe. É uma coisa que já é uma imagem que vai construindo. Então, quando a gente fala de índio, um monte de coisa vem na cabeça da gente, que é a imagem, né, que foi sendo construída. Então as pessoas dizem, Daniel é índio. Eu disse, não, eu não sou índio. Apesar da minha cara, apesar do meu cabelo, apesar do meu olho, eu não sou índio. É porque essa palavra índio não diz quem eu sou, na verdade. É uma palavra que diz o que as pessoas acham que eu sou. E como é que a gente aprende a achar o outro? Pela imagem que é colocada na cabeça da gente. Então a gente generaliza, sabe? E a gente acha que todo índio é igual, que todo índio fala a mesma língua, que todo índio canta as mesmas coisas, que todo índio acredita nos mesmos encantados. A gente quase nunca pensa nesse índio no presente, no aqui e no agora. E às vezes essa imagem é tão forte que a gente chega a duvidar que alguém seja índio de verdade, só porque ele escreveu livro, só porque ele foi para a universidade, ou só porque ele usa roupa. A gente acaba duvidando
porque nos ensinaram diferente, disseram que era diferente. E hoje em dia nós precisamos mudar um pouco essa compreensão. Esse dia 19 de abril, que é chamado do Dia do Índio, esconde uma porção de coisas. Entre elas, esconde de nós que existem no Brasil 305 povos indígenas diferentes e que são faladas aqui, em nosso território, 274 línguas diferentes. Olha só que riqueza, né? Isso chama diversidade. Então, hoje, ou melhor, o dia 19, devia ser chamado o Dia da Diversidade Indígena, né? O Dia da Consciência Indígena. Tem a consciência negra, podia ter consciência indígena também. E a palavra índio, ela vem um pouco com essa mesma ideia, né? De que os índios, que não é assim que a gente chama, deve chamá-los, eu já vou dizer como é como se os índios fossem inferiores. E toda a história do Brasil é contada dizendo que os índios são inferiores. E eu sou o quê? Eu faço parte, eu disse para vocês, né? Eu faço parte de um povo. Quando eu me chamo Daniel Munduruku, eu não estou dizendo Daniel é índio, estou dizendo Daniel é Munduruku. Pertence a um povo, tem uma identidade. E é essa identidade que a gente tem que começar a observar nesses povos. O Daniel é Munduruku, mas aqui atrás, por exemplo, vocês vão ver um quadro, né, bonito, de vários outros povos indígenas. Então tem povo aqui Pareci, tem povo Chavante, povo Tucano, povo Dessano, povo Caingangue, povo Ticuna. São 305 formas de a gente chamar essa gente. Olha só. Então, é o Dia da Diversidade. Então, nós precisamos pensar na diversidade. Mas vocês podem perguntar, mas Daniel, você não é índio, mas está dizendo que pertence a um povo indígena. Índio e indígena não é a mesma coisa? Pior que não. Pior que não. São duas palavras totalmente diferentes. A palavra índio é uma negação. A palavra indígena é uma afirmação. Por quê? Porque essa palavra foi inventada. É um apelido. E essa palavra, se vocês forem buscar no dicionário, vocês vão ver que significa originário. Ou seja, eu sou originário de um povo. Que povo é esse? Povo Munduruku. Vocês querem ver o legal as palavras, pessoal? Eu gosto de explicar isso porque as palavras elas podem erguer a gente ou elas podem derrubar. Como assim indígenas nos dias de hoje? Essa é uma pergunta boa de responder, sabe? Porque a gente ser indígena no dia de hoje é viver isolado, que nem todo mundo. Tá em casa sem poder sair, tá em casa, porque eu moro também dentro de uma cidade pequena aqui no interior de São Paulo, sabe? Eu não moro lá no meio da floresta. Quem mora no meio da floresta também tem que ficar isolado lá no meio da floresta. Eu, como já estou aqui na cidade há muito tempo, eu também estou padecendo ao mesmo isolamento de vocês, estou tendo todo o cuidado, não sair. Então, nós estamos sofrendo as mesmas coisas que todo mundo está sofrendo. Isso quem vive na cidade. Quem vive na floresta também está tendo que se isolar cada vez mais para não ser vitimado pela Covid, né? A gente está tentando não sofrer com essa pandemia, porque ela já atingiu também muitos indígenas, sabe? E muitos amigos meus, inclusive. Não é descobrimento. Quando a gente celebra ou fala, hoje é o dia do descobrimento do Brasil, a gente está repetindo uma ideia errada, porque a gente, mais uma vez, está ocultando a presença das populações originárias, né? E naquela época, vocês terem uma ideia, no século XVI, 521 anos atrás, haviam cerca de 1000 povos diferentes no Brasil. Eram faladas, dizem os historiadores, cerca de 1.100 línguas diferentes por aqui, nesse território que depois viria a se chamar Brasil, né? Porque quando os portugueses chegaram, não existia Brasil. Existia o território que era habitado por muitos povos, e cada povo desse dava um nome para esses lugares. O nome que mais a gente ficou conhecido é Pindorama, por exemplo, né? Pindorama, Pindorama.
E esse nome não é o nome também do Brasil como um todo, porque esse era o nome que os Tupinambá, que foram aqueles que foram encontrados aqui, né, primeiramente pelos portugueses, lá na Bahia, era como eles chamavam o território deles. Mas, em outros cantos, eram chamados de outra maneira. Então, não houve um descobrimento do Brasil. O Brasil foi uma construção. O Brasil foi sendo, aos pouquinhos, colonizado, né? E aí, quando a gente fala em colonizar, a gente fala em dominar. Então, o Brasil foi dominado, que o nosso pensamento, a nossa cabeça, também é colonizada, sabe? Quando a gente pensa com a cabeça do outro, a gente não pensa com liberdade, a gente está pensando as ideias que os outros dizem para a gente pensar. E o pensamento da gente também pode ser colonizado. É quando a gente gosta mais das coisas dos outros do que das nossas coisas. Quando a gente respeita mais as coisas dos outros do que as nossas coisas. Quando a gente prefere consumir um produto que vem de fora do que consumir um produto que é nosso aqui, né? Que é originário. E é assim, infelizmente, também a cabeça da gente, as nossas ideias foram colonizadas. Mas ainda bem que existe educação, né? Para nos ajudar a pensar diferente. Isso que você falou sobre os direitos indígenas, se alguém invadir a sua própria casa, a sociedade deixou os indígenas como se não fossem as principais pessoas que vivem no mundo. Daí eles acham que os indígenas não têm esses direitos iguais homens brancos, porque, igual minha mãe fala, a sociedade foi construída em cima do homem e os homens brancos. Então, nem 100% da sociedade apoia os indígenas ou mulheres ou homens negros. É sempre os homens brancos, eles acham que eles são os melhores. Eles têm os maiores direitos. Agradecer por esse momento, viu, Janaína? Que momento incrível, e o Lorenzo nos presenteia com um discurso tão forte, né? Não é nem só bonito, é forte, porque é de tudo isso que a gente precisa. Muito obrigada, Daniel, rapidinho, né? Eu também sou sua fã, já tive a oportunidade de conhecê-lo, então, muito obrigada por essa presença aqui, por essas palavras, né, tão sábias, e para mim é um banho de cultura, para nós e para a nossa sociedade. Muito obrigada.